Testamento. O último livro do Antigo Testamento, livro de Malaquias. Livro de Malaquias. Livro de Malaquias, muitos não gostam de ler, né? Principalmente lá no capítulo 13 do versículo 10. Né? Mas eu não vou pregar em Malaquias 13 nessa noite, amém? Não vou pregar lá, amém? Eu vou pregar no capítulo 3, é verdade, amém? Mas a partir do versículo 13, amém? Malaquias capítulo 3, versículo 13 a seguir, aleluia, foi a mensagem que Deus colocou no meu coração, aleluia, quando aqui cheguei. Os que encontraram, posso dizer amém? As vossas palavras foram adesivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurado os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Há um memorial escrito diante dele para os que o temem, ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis a diferença, ou melhor dizendo, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Confiando na oração que foi feita pelo servo de Deus, possa tomar o teu assento, adorando ao Senhor, com uma forte salva de palmas, para Deus se conheça. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, eu quero, nesta noite, aleluia, falar com os irmãos acerca desse texto que nós lemos no livro do profeta Malaquias. Malaquias, irmãos, no hebraico quer dizer meu mensageiro. Esse homem foi levantado por Deus para nos transmitir o recado de Deus, talvez nas piores épocas que a nação de Israel estava vivendo. Depois da profecia desse homem, depois das palavras de Deus que saíram da boca do profeta Malaquias, a Bíblia vai nos revelar, e a história também, que Deus, irmãos, fica em silêncio, calado, por 400 anos. Deus usou Malaquias e não usou mais ninguém durante 400 anos, dando, irmãos, um tempo para que as pessoas que ouviram a sua palavra, aleluia, tomassem atitude, tomassem uma decisão, fizesse aquilo que a nação de Israel, aleluia, tomasse uma atitude e se preparasse para aquilo que o Senhor havia falado que viria, que era o Senhor Jesus Cristo na sua primeira vinda, aleluia. E guarde isso, porque esse raciocínio é fundamental para você entender aquilo que Deus, aleluia, quer falar conosco. Deus, irmãos, levantou profetas, bem da verdade, que Deus, irmãos, Deus daquela reunião lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, e a serpente, Deus disse, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça do diabo. E de lá para cá, meus amados irmãos, o que não faltou foi profetas e profecias dentro do Antigo Testamento para falar acerca daquele grande dia. Mas, não obstante, a quantidade de profetas e profecias, nós vimos uma nação ou uma geração com o coração endurecido, com o coração envejecido, não dando ouvidos às palavras de Deus. Então Deus levanta Malaquias como o último profeta, como profeta derradeiro, e dali para frente Deus se cala e diz: a partir de agora, a partir de Malaquias, eu coloco na prática o plano que eu tenho, aleluia. E Malaquias, meus amados irmãos, já no apagar das luzes, aleluia, o capítulo 3 traz um retrato da sociedade contemporânea de Malaquias. E é assustador e deprimente o que o capítulo 3 vai nos relatar.
Eu não quero, irmãos, me deter nos versículos anteriores e quero ficar exclusivamente no texto que nós lemos. Quando nós começamos a leitura, note bem, o Senhor vai dizer o seguinte: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis o que temos falado contra ti. Os dias do profeta Malaquias, meus amados irmãos, havia uma revolta contra Deus. Aquela sociedade estava virada com Deus. Aquela sociedade estava revoltada com Deus. Aquelas pessoas estavam indignadas com Deus. E por que elas estavam indignadas com Deus? Porque elas estavam debaixo do jugo da opressão. Eles estavam debaixo da escravidão, estavam debaixo do cativeiro, estavam debaixo da assolação, estavam debaixo, irmãos, de problemas terríveis. E quando eles olhavam para os seus flagelos, quando eles olhavam para os seus problemas, eles tinham que achar um culpado. E quem que eles acharam para culpar? O próprio Deus. Eles culparam Deus, aleluia, de uma forma agressiva. A Bíblia vai nos falar nos versículos anteriores que houve uma quebra da fidelidade com Deus, houve uma quebra dos mandamentos, aleluia, de Deus. Então os homens não cuidavam nem da vida com Deus e nem da vida com a sociedade. Estavam, irmãos, numa completa anarquia. Esse seria o termo certo. Aquela geração vivia uma vida de anarquia. Aquela sociedade não tinha mais regra. Aquela sociedade não tinha mais pudor. Aquela sociedade não tinha mais temor de Deus. Aquela sociedade não tinha mais respeito pelo Senhor. E aqueles que professavam a fé ou a religião, viviam, irmãos, uma fé e uma religião totalmente, aleluia, de qualquer maneira. E quando, aleluia, eles se pronunciavam pelos males que vieram sobre a vida deles, então, note bem, eles se dirigiam para Deus com uma revolta, com uma ira, aleluia, com uma indignação, pensando eles que Deus não enxergava, que Deus não viu o que estava acontecendo. E quando eles eram inquiridos, quando eles eram cobrados por aquilo, eles perguntavam: o que nós temos feito? Aliás, de todas, nós não fizemos nada, está tudo bem, aleluia. Mas olha só, aí Deus vai dizer para eles o que eles estavam falando. Olha bem o que diz a Bíblia no versículo 14 que nós lemos. O disse o Senhor: vós dizeis, inútil é servir a Deus. De que nos aproveitou termos cuidados e guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor? Ele está dizendo: olha, nós não aproveitamos nada em servir a Deus. Sabe o que aquelas pessoas diziam? Servir a Deus não adianta nada. Estar na igreja não adianta nada. Estar, irmãos, nos cultos não adianta nada. Era isso que aquelas pessoas falavam. De que adianta falar o proveito que nós temos? Nós vamos para a igreja, mas isso não vai resolver a vida. Isso não vai resolver a história. Aleluia. Porém, diz a Bíblia que eles ainda falavam o seguinte: para nós, quem é abençoado, quem é bem-aventurado, são os soberbos e os que cometem impiedade, porque eles se edificam a si mesmo, tentam ao Senhor e escapam. Sabe o que eles estão dizendo? Deus abençoa quem é rebelde, Deus abençoa quem é ímpio, Deus abençoa quem é soberbo, Deus abençoa quem é pecador, aleluia, se não abençoa quem faz as coisas certas. Por isso não vale a pena servir a Deus, por isso não vale a pena estar na casa de Deus, por isso não vale a pena mais guardar os mandamentos e as ordenanças de Deus. Essa é a narrativa daquela sociedade, aleluia, que Malaquias foi levantado como profeta, aleluia. Porém, quando Deus diz a eles: isso aqui é um juízo, eu vejo aqui um julgamento de causa, e então Deus diz para aquelas pessoas, aleluia, aqueles que temem ao Senhor, note bem, falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor atende e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, aleluia, e se lembram do seu nome. Sabe o que Deus está falando para aquela sociedade? Vocês acham que não adianta mais me servir? Vocês acham que não vale a pena mais guardar os meus mandamentos? Vocês acham que não resolve mais nada estar na minha casa? Vocês acham que aqueles que praticam a impiedade, praticam o pecado, aqueles que são soberbos, que são abençoados? Eu tenho uma palavra para vocês nessa noite: vocês estão totalmente equivocados, porque no meio dessa sociedade totalmente pervertida, ainda tem gente que teme ao Senhor, ainda tem gente que conversa entre si, e Deus escuta as suas orações.
situações. E diante de Deus tem um memorial, aleluia, aonde está tudo registrado. Deixa eu te dizer algo, aleluia, na primeira parte desta mensagem, meus amados irmãos, para que você entenda o raciocínio daquilo que Deus colocou no meu coração. Quando nós olhamos para a sociedade de hoje, nós não vimos muita diferença, aleluia, da sociedade dos dias do profeta Malaquias. Por que nós não vemos muita diferença? Porque nós estamos vendo uma sociedade revoltada contra Deus. Nós estamos vivendo uma sociedade que está culpando Deus por causa dos seus fracassos, está culpando Deus por causa das suas derrotas. Nós enxergamos hoje uma sociedade, na sua maioria, que anda indignada com Deus. Sabe por quê? Porque as coisas não vão bem na vida deles, aleluia, e alguns ao serem evangelizados fica a pergunta de que adianta ir para a igreja, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena ir nessa conversa desses crentes, aleluia. É uma sociedade que nós estamos vivendo. Mas por que essa revolta? Por que essa indignação, aleluia? É porque Deus é injusto? É porque Deus recolheu o seu braço? Não, é porque nós estamos enxergando uma sociedade que está mergulhada no caos, uma sociedade, aleluia, que deixou os preceitos da palavra de Deus de lado, os ensinamentos do Senhor de lado, uma sociedade que começou, irmãos, a quebrar os princípios basilares deixados por Deus. E qual é a consequência, aleluia? Quando eu me afasto de Deus, eu deixo de viver debaixo da bênção do Senhor, eu perco a bem-aventurança. Uma sociedade que se afasta de Deus é uma sociedade que deixa de ser abençoado. E quando nós olhamos para essa sociedade, chega a dar uma agonia, chega a dar uma dor na alma, chega a dar um desespero, aleluia. Muitas das vezes nós ficamos pensando o que vai ser da igreja, o que vai ser dos crentes, o que vai ser do evangelho, o que vai ser daqui para frente. Mas aí eu escuto a voz de Deus ecoando: ainda tem aqueles que temem ao Senhor, ainda tem aqueles que estão na presença do Senhor, ainda tem aqueles que se sentam, aleluia, olham para o outro e ficam estarrecidos dizendo: você está vendo o que está acontecendo, você está enxergando o que está acontecendo, você está tomando conhecimento da maneira que estão as coisas. Pois é, aonde vai parar tudo isso? Como é que as pessoas podem ser tão injustas e se revoltar contra Deus? Deixa eu te dizer uma coisa: para você justo que está cedendo, o tudo que está acontecendo aí fora, os olhos de Deus estão sobre a tua vida, o Senhor está contemplando você, e lá diante do Senhor tem um memorial em teu favor. Então recorre as coisas desta noite, glorifique o nome do Senhor, porque Ele não esqueceu de você e Ele não retirou seus olhos. Quem pode dar glória a Deus por isso? Exalte e glorifique o nome do Senhor. Eu quero dar um minuto para você adorar a Ele nesta noite. Eu quero dar um minuto para você magnificar aquele que tem todo o poder dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu vejo aqui no versículo 16 o seguinte: que mesmo que a sociedade, em sua maioria, se revolte contra Deus, se revolte contra a palavra de Deus, se revolte contra os princípios de Deus, sempre haverá na terra aqueles que temem ao Senhor. Eu sei que às vezes a gente se sente sozinho, porque quando a gente olha para o tipo de fé que a gente vive, pelas regras que nós observamos, pela fé que manifestamos, parece que a gente é sozinho. Parece que nós somos um grupo muito pequeno, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: tem muita gente pagando o preço, tem muita gente lutando, tem muitas vozes de trombeta sendo levantadas na terra, aleluia, pleiteando pelas coisas que foram deixadas pelo Senhor. Nos dias de Elias foi tomado pela síndrome do abandono, e ele se achou que estava vazio, sozinho, sem ninguém. Mas quando ele chega lá na caverna de Horebe, aleluia, e Deus fala com ele, Deus disse: Elias, pode voltar, porque ainda tem 5.000, aleluia, que não dobraram diante de Baal e não beijaram a sua mão. Deixa eu dizer uma boa notícia para os irmãos: ainda tem gente querendo fazer as coisas certas, ainda tem pessoas procurando lugares certos, ainda tem pessoas, aleluia, que entendem que não é normal o que está acontecendo no mundo, e eles começam a procurar, aleluia, o encontro com o verdadeiro Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, em tempos difíceis
difícil como estamos vivendo, Jesus ainda está sentado ao direito de Deus Pai, intercedendo pela igreja. Então não desanima, fica firme, não desanima, continua caminhando, aleluia, sabendo que os olhos do Senhor e os seus ouvidos, aleluia, estão sobre a tua vida. Deixa os outros pensar que não vale a pena ser crente, deixa eles pensar que não vale a pena vir para a igreja, deixa eles pensar que você é louco, que você é um fanático, que você é um radical. Não tem problema, deixa eles pensar o que quiserem de você, de Deus, aleluia. Faça você a sua parte, continue firme, porque é o Deus que tudo enxerga, que tudo vê e que vai julgar o que é coração, vai julgar a sua humanidade, vai julgar tudo, aleluia. Só que isso lá de bola e glorifica o nome de Jesus. Pai, nós concluímos nesta noite, aleluia. O Senhor está dizendo que em meio a uma geração ímpia, uma geração revoltada contra Deus, ainda há aqueles que temem ao Senhor. E aqueles que temem estão escritos no memorial diante de Deus. E olha o que diz a Bíblia. O Senhor, palavras de Deus para nós esta noite. E eles serão meus, diz o Senhor. Aleluia. Ninguém toca naquele que teme a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Algumas pessoas estão sendo dominadas, irmãos, pelo terror, pelo medo. E as pessoas vão lá, irmãos, alguns pegam as teorias de conspiração e começam a semear, irmãos, um pânico, um pavor. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem é o homem? Quem são as organizações? Quem são as instituições? Quem são os poderosos da terra para capazes de lutar contra o nosso Deus? O Senhor está dizendo, aqueles que me temem são meus. E se você é de Deus, Deus te cuida, Deus te guarda, Deus te preserva, Deus te esconde. Deixa eu falar uma coisa que desceu do céu agora aqui. Aleluia. Jezabel, mulher do rei Acabe, o pior rei que teve a nação de Israel, disse: até amanhã, por volta das 4, 5 horas da tarde, eu vou arrancar a cabeça de Elias. Vou fazer com ele o que ele fez com os profetas de Baal e os profetas de Aserá. Sabe o que Deus fez? Deus pegou Elias e escondeu no rebanho de Querite. Aleluia. Alguma das talvez possa parar, a gente não pega um detalhe do texto, mas olha só o que o Espírito Santo me fala aqui. Havia uma seca sobre a terra, não é verdade? Se havia uma seca, aonde tivesse uma porção d'água, alguém ia ir lá para beber água. Alguém ia procurar um riacho, um rio, uma fonte. Agora tem um ribeiro, aleluia. E Deus vai lá e pega Elias e esconde no ribeiro. Todo mundo foi em tudo que é fonte de água que tinha ali, mas não foi no ribeiro que estava Elias. Por quê? Porque o Senhor estava escondendo ele. Deus permitiu só um tipo de, aleluia, de visita para Elias. Qual era o tipo de visita? Eram os corvos que levavam comida para Elias, aleluia. Mas ninguém chega lá, porque, aleluia, o meu servo está lá. Talvez alguém dizia: vamos aqui, lá tem um ribeiro, quem sabe lá tem água. Mas eles não conseguiram chegar, porque você tem um Deus que cuida de você. Guarde esta palavra. O Senhor cuida de você, o Senhor cuida da tua vida. Ele está dizendo, aleluia: Ele, Senhor meu, diz o Senhor, naquele dia que paguei para mim particular tesouro, aleluia. Eu quero concluir com uma outra verdade. Veja bem, meus amados irmãos, o que essa sociedade está querendo inculcar, o que o diabo está querendo inculcar, é que nós somos o escuro da sociedade, é que nós somos os lixos da sociedade, é que nós somos os ignorantes da sociedade, é que nós somos, aleluia, os sentidos da sociedade. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o homem pode ser assim, o homem pode não te valorizar, a sociedade pode não te valorizar, mas olha o que Deus diz. Deus diz que você é um tesouro particular de Deus, você tem um valor inigualável para Deus, aleluia. Não esqueça disso. Quem sabe o diabo está querendo colocar você para baixo, dizendo: olha a tua vida, olha o jeito que você está, olha as coisas que estão acontecendo, você não tem valor nenhum, você não presta, você é um lixo. Não, você é um tesouro particular de Deus, aleluia. Você tem um valor que para que homem não compra, você tem um valor que Deus
Deus está falando de alguém que teme a Ele, que vive numa sociedade totalmente revoltada contra Deus e contra a religião. E qual é a promessa de Deus? Poupá-lo-ei, como um homem poupa seu filho. Quem é pai, quem é mãe sabe o que o pai e uma mãe é capaz de fazer para salvar a vida de um filho. Quem é pai aqui, quem é mãe sabe. E Deus está dizendo, como o pai poupa a vida do filho, eu vou poupar a vida daqueles que, aleluia, me temem. Não fique preocupado com o que vai acontecer amanhã. Não fica preocupado com o que pode vir no mundo ou no Brasil amanhã. Você tem que olhar para essa promessa. Você tem um Deus, você serve a Ele. Então, se você serve a Ele, Deus vai te poupar. É inevitável, meus irmãos, guarde o que o pastor fala agora. É inevitável que os flagelos venham sobre o mundo. É inevitável que as taças da ira sejam derramadas. É inevitável que o juízo de Deus venha. É inevitável. Mas aqueles que servem ao Senhor serão poupados. Aleluias. E deixa eu te dizer uma coisa que não é ilustração. Saraiva poderá cair na casa daquele que não teme, mas não cai na casa daquele que teme. Os males chegarão, as festas na casa daquele que não teme, mas não chegarão na casa daquele que teme a Deus, que serve ao Senhor. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Eu estou vendo uma igreja atuada. Eu estou enxergando crentes comendo. Pessoas com incerteza contra amanhã. Não, deixa eu te dizer uma coisa. O Evangelho não mudou. O Deus que nós servimos não mudou. O poder é o mesmo. A eficácia é a mesma. E a força dessa igreja não está no homem. A força dessa igreja está naquele que a salvou, naquele que a redimiu, naquele que deu seu sangue na cruz do Calvário. Se você serve a Deus, hein, você não é um barco de deriva. Você não é alguém que anda pulando pelas ruas. Se você serve a Deus, você tem alguém que tem uma promessa na tua vida. Alguém que assumiu um compromisso. Aleluia. Alguém que te valorizou e te chama de, aleluia, um tesouro particular. Alguém, meus amados irmãos, que promete te poupar. Aleluia, naquele dia. Para nós concluirmos. E então tereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Talvez vocês não pararam para pensar, mas nós estamos num período de ouro. Nós temos uma grande oportunidade dada por Deus. Porque quanto mais trabalhosos são os dias, mais o justo brilha. E em meio, irmãos, a tantas coisas que estamos vivendo, em meio a tantos bombardeios, em meio a tantas pessoas negando a fé e abrindo mão dos princípios, nós temos uma oportunidade de fazer a diferença nessa terra. Nós temos a oportunidade, aleluia, de fazer as pessoas verem a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Por quê? Porque Deus guarda, Deus supre. Alguém pensa, vou fechar a porta para ele. O diabo chega lá e diz assim, demite ele. O inimigo chega lá, demite ele. E a pessoa vai lá e é demitida do serviço. Deus pega aquele desempregado e torna ele um empresário bem-sucedido. Aleluia. E as pessoas, mas como pode levantar uma empresa em meio crise, em meio tanta incerteza financeira, aleluia, e a empresa vai prosperando, vai prosperando, vai prosperando. Por quê? Porque a mão de Deus está ali, aleluia. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Então parem de olhar para uma sociedade que não quer Deus. Parem de olhar para pessoas que estão revoltadas com Deus e que estão tentando encher a tua cabeça de ira e de revolta contra Deus. Pare de dar ouvido para pessoas que estão caminhando, irmãos, para viver o que a Bíblia fala acerca daqueles que partem daqui sem Deus e não querem sozinhos, querem carregar alguém com eles. Pare de dar ouvidos para essas pessoas. Pare de pegar espelhos ou se espelhar nessas pessoas. Porque o que nós temos que olhar é para a palavra de Deus.
A única segurança que se tem na vida é servir a Deus, é estar debaixo da mão de Deus. O mundo passa e as suas concupiscências, diz o Senhor, mas o que teme ao Senhor permanece para sempre. Aleluia. Você tem uma oportunidade de você entrar para a história, aleluia, como alguém que conviveu numa sociedade que se irou contra Deus, que se revoltou contra Deus, que se levantou contra Deus, mas que se guardou, que se manteve, que fez a diferença. Aleluia. Pense nisso e não esqueça que a promessa de Deus é para aqueles que o temem e o servem. Eu vou repetir porque eu encerro agora. As promessas de Deus são para aqueles que temem a Deus e o servem. Só desfrutarão das promessas de Deus os que servirem a Deus com temor. Um dia Abacuque disse: Deus, está tudo errado. O justo perece e o ímpio, aleluia, não passa perto. Deus abriu, arrebentou a cortina e disse: Abacuque, dá uma olhadinha para cá. E quando Abacuque viu, ele disse: Deus, eu não sei nem o que eu estou falando. Deixa eu te dizer uma coisa para concluir agora. O teu Deus, o nosso Deus, não perdeu o controle. Não perdeu o controle. Ele tem o controle. Então levanta a cabeça. Você ainda está do lado do mais forte. Você ainda está do lado do mais poderoso. Você ainda está do lado daquele que tudo pode fazer. Você entendeu? Diga glória a Deus. Que Deus os abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração nesta noite. Amém? Palmas que entendeçam aquele que